Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos para mais um vídeo daquele quadro Correndo os Olhos, e dessa vez vai ser com A Virtude do Nacionalismo, do Ioran Razoni, da Vida Editorial. Bem, nesse quadro a gente então fala rapidinho do livro, porque eu li alguma coisa, eu li um capítulo, ou eu li 2, 3 capítulos que eu achei interessante, leio sempre as orelhas, também aqui atrás, o índice, e mostro para vocês o que eu achei. É como se você sentasse numa livraria para dar uma olhada no livro que você quer comprar. Então, esse livro tem a ideia, então, de defender o nacionalismo. E eu, sinceramente, sempre escuto, assim, que o Bolsonaro é patriota, que o Bolsonaro é nacionalista. E é interessante que esse é um livro escrito por um judeu sionista, um judeu que defende que Israel precisa ser um Estado independente. Esses conceitos são conceitos novos para mim, eu nunca tinha me demorado nesses conceitos, então esse foi um livro que me trouxe muita novidade quando eu fiz essa leitura inspecional. Eu li então o início aqui, que fala do processo de tradução do livro, e é uma tradução muito preocupada em trazer o original. Então, se o Razoni vai falar de coisas de outras línguas que não sejam inglês, o tradutor quis ir na fonte e fazer a tradução de novo, tá? Então isso é interessante porque nós temos aí menos um intérprete, né? O tradutor quis ir ao original. Depois tem a introdução, que vai começar a falar do nacionalismo, e na página 15 ele traz a definição de nacionalismo. E eu vou ler para vocês. O nacionalismo, né, é uma política, então é uma política em meio ao qual cresci, um ponto de vista fundamentado na ideia de que o mundo é mais bem governado quando as nações estão em condições de traçar seu caminho de forma independente, cultivando suas próprias tradições e buscando seus próprios interesses sem qualquer interferência. Isso se opõe ao imperialismo, que busca trazer a paz e a prosperidade ao mundo, unificando a humanidade na sua máxima extensão possível sob um único regime político. Daqui eu já fiquei interessada, né? Porque o globalismo é uma forma de imperialismo, é a nova forma, né, do imperialismo. E exemplos disso são a União Europeia, os Estados Unidos. Na União Europeia, né, todas aquelas nações, você imagina bem, povos, línguas, países inteiros num governo global ali daquela região, e a dominação americana, né, dos Estados Unidos, que vem pelas instituições internacionais coagidas pelo poder bélico, né, dos Estados Unidos. E aí tem uma diferença, o imperialismo, né, tão vigente, pode ser chamado de várias coisas. Aí na página 17 ele traz alguns nomes que a gente está acostumado. Eufemismos, né, como nova ordem mundial, unificação evolutiva, abertura social, globalização, governo global, soberania conjunta. Soberania conjunta, para mim, é uma loucura, não faz nem sentido. Ordem normativa unificada, jurisdição universal, comunidade internacional, internacionalismo liberal, transnacionalismo, liderança americana, século americano, mundo unipolar, nação indispensável, hegemonia, vários nomes que você vai encontrar nos documentos da ONU, nos documentos de acordos que são fechados entre os países. Você vai encontrar esses termos também no jornalismo, na escola, nos materiais didáticos. E tudo isso é a mesma coisa, é globalismo, é imperialismo, né? Um neo-imperialismo de grandes blocos de países sobre todo o mundo. E existe uma diferença que eu achei interessante entre o patriotismo e o nacionalismo. E essa diferença é na abrangência, porque o patriotismo faz alusão ao amor e lealdade de um indivíduo com a sua própria nação independente. Já o nacionalismo
é uma coisa mais abrangente, é uma tradição da melhor política possível, aonde um país, né, tem total liberdade e independência e tem uma história comum. E eu achei isso muito interessante porque a gente acaba usando, né, o termo para a mesma coisa. Como eu disse, o autor é judeu, então a gente vai ter um judeu falando a respeito de nação. Então a gente vai entrar em contato com o texto sagrado, a gente vai entrar em contato com a Bíblia. E qual que é a definição de nação? Para quem é cristão é muito simples a definição de nação, né? Por exemplo, Israel são 12 tribos que falam a mesma língua, que servem o mesmo Deus, que tem um culto unificado, que tem uma história juntos. São todos irmãos, são todos vindo de uma mesma origem e eles são tribos, né? São diferentes. Você tem diferença ali entre a tribo da onde saem os reis, os levitas, os sacerdotes, todos eles são diferentes. E a nação, como um certo número de tribos com língua e religião em comum, além de um passado de atuação em conjunto pela defesa comum de seus integrantes e pelo desenvolvimento de empreendimentos de larga escala. A importância de entender o plano de Deus para a concepção do Estado de Israel está em perceber como esse modelo traz um modelo excelente de política, né? Na página 31 tem um trecho que eu achei importante salientar. A Bíblia, né, dessa maneira, introduz uma nova concepção política. O Estado de uma única nação que é unida, se autogoverna, não tem interesse em submeter os seus vizinhos às suas próprias regras. Olhe bem, né? Ou seja, por mais que Israel queira ser uma nação, ele não quer que todas as nações sejam como Israel. Cada nação tem a sua forma de viver. Embora a mensagem de Deus seja de salvar todas as nações, mas as nações são independentes. Esse estado é governado não por estrangeiros que servem a um legislador de uma terra distante, mas sim por reis e governadores, pastores, sacerdotes e profetas extraídos a partir das colunas de integrantes da própria nação. A ideia de promover a prosperidade e a paz mundial, né, que é a ideia do globalismo, a desculpa de que os países precisam se unir, não pode haver soberania entre das nações, porque tem que ficar todo mundo junto, ser todo mundo feliz, uma ideia aí da Guerra Fria, né? A ideia de promover esse império da prosperidade pode ser encontrada na formação da Igreja Católica Romana. E aí o Razzoni vai fazer uma crítica à Igreja Católica no sentido de que ela também é imperialista, né? Porque ela tem a religião católica toda num governo único. E quando ele fala sobre a Igreja Católica, ele diz que se assemelha mais ao Império Egípcio, Assírio e Babilônico do que com a religião judaica. O mundo protestante trouxe o cristão para mais perto do que Israel devia ser, por causa das suas diferenças, de não ter essa ideia de ser um império. De acordo com o autor, o protestantismo faz o mundo cristão dialogar com o modelo de Deus para as nações, uma ordem independente de nações livres com governo próprio, igreja própria, leis apropriadas ao povo, sem que essas regras venham valer para a nação vizinha. A proposta nacionalista é a base para a independência das instituições. Eu achei isso muito interessante, porque hoje nós sempre escutamos falar sobre crise das instituições, crise da soberania nacional e tal, mas não é o globalismo que vai ajudar isso, é o nacionalismo, a proposta nacionalista que é a base dessa independência, das tradições, das leis, já que nenhuma força exterior tem o poder de torná-las inadequadas ou ultrapassadas. Sabe aqui no Brasil o que acontece? Se hoje o povo brasileiro quiser instituir a pena de morte como uma lei justa, se o povo sentir, se o povo crescer essa ideia no meio do povo de que a pena de morte é justa para crimes de assassinato,
O Brasil não pode, porque o Brasil é signatário de um pacto entre algumas nações dizendo que não pode aprovar essa lei no Brasil nunca. Olha que situação. E sair de pactos assim traz prejuízos econômicos para o Brasil. Então, pode ser quem for que estiver na presidência ou no STF, qualquer lugar que seja, que nunca vai ser aprovada essa lei, a não ser que peitemos esse tipo de acordo. E eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo de uma jurista, de uma advogada que explica isso. Outro exemplo é a pressão para o aborto, né? Para legalizar o aborto. Sempre o argumento é de que outras nações já aprovaram, outros países já aprovaram e chove de dados de outros países, mesmo que sejam factoides. As pessoas que defendem um aborto defendem não de acordo com a moral brasileira. Não existe uma fonte brasileira que almeje o aborto, né? Só procurar aí, procura no meio dos seus parentes. Não tem. Eu só li então esse iniciozinho do livro, gostei muito. Se eu tivesse lido tudo isso numa livraria, eu com certeza traria esse livro para casa. Vou deixar o link para você comprar esse livro aqui embaixo. Deixe o seu joinha nesse vídeo e diga se você gosta desse tipo de conteúdo. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos do canal.